Ação. Bem, amigos, bom dia a todos. Hoje vamos começar falando a vocês sobre renovação. Nós precisamos nos renovar. Por quê? Porque nós aprendemos com Deus sobre a renovação do seu povo. A renovação, aprendemos com os animais, a águia. Ela vai ser aqui o animal que eu vou utilizar como base. Mas se você é uma cobra, né, irmão? Vai que você é uma cobra, a cobra também se renova, entendeu? Então, para você também, não sei que bicho você é, vai, aqui tem muitos matizes aqui, tem muitos bichos aqui. Bem, você precisa se renovar, assim como os animais se renovam e como Deus quer que nos renovemos. E o texto base que eu vou utilizar hoje para a renovação encontra-se em Salmo 103, versículo de 3 ao 5. Esse salmo, ele vem falando sobre esse tema de renovação. Veja o que a palavra de Deus diz. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice. De sorte, a tua mocidade se renova como águia. Perceba, querido irmão, que o texto bíblico vem falando sobre renovação, sobre Deus renovar a todos nós como águia. De sorte, a tua mocidade se renova como águia. Salmo 103, versículo de 3 ao 5. Esse texto que a gente está lendo aqui é um texto sagrado, certo? E a palavra de Deus, ela usa esse processo de renovação, ela usa esse processo de mudar como a águia, né? E por isso que ele faz essa referência aqui, sobe como asas como águia, né? Como um símbolo de uma vida longa, de uma vida renovada em Deus. O nosso Deus, ele também renova, queridos irmãos, as nossas forças. Tá aí para você que está com as forças à baixa. Obviamente, se você está com meio cabisbaixo, meio triste, com algum problema, é preciso que você faça algumas perguntas para saber o porquê que você está no estado que está. Também é necessário avaliar, à luz do que a Rose e os outros irmãos que mexem com saúde aqui sempre falam, se tem alguma coisa no seu corpo que está baixo, né? No caso, as suas taxas estão baixas, se você está com falta de vitamina D, se você está com falta de alguma vitamina, porque isso faz com que você também fique ali para baixo, vitamina D, D3 e por aí vai. Eu digo isso porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, ele renova as nossas forças, não somente forças físicas, mas também como forças espirituais. Deus renova você. Lembra do profeta que ficou lá perto do riacho de Querite, né? E Deus ficou renovando a força dele, dando ali o alimento. As forças físicas foram renovadas. Lembra de Daniel também, que foram renovadas as forças físicas dele. Ele renova os nossos dias como antes. Então, se você deseja ter esse renovo de Deus, renovar os seus dias, renovar suas forças, renovar sua fé, renovar sua vida espiritual, hoje é o momento que você deve parar para avaliar isso. Eu vou utilizar como base a história que o texto bíblico nos traz, né? A renovação como águia. Aqui, né? Salmo 103, versículo 5, o salmista diz que a nossa juventude, a nossa mocidade, ela vai se renovar como a da águia. A águia, vocês sabem, que ela se renova de tempo em tempo, e por isso que o autor bíblico traz à baila um pouco da análise da águia. E eu vou contar um pouco dessa história da águia aqui, como ela se renova. A águia, ela é uma ave que possui a maior longevidade entre as suas espécies. De todas as aves, a águia é que vive mais, chegando a viver 70 anos, a águia. Tá vendo só? Tem seres humanos que não vivem 70 anos, mas a águia, ela chega a ser longeva e vive 70 anos. Mas para que a águia chegue a essa idade de 70 anos, né, aos 40, ela tem que fazer alguma coisa. E a águia, com 40 anos, ela tem que tornar uma série de, ela acaba tendo uma série de dificuldade e tem que se renovar nesse processo.
ela precisa tomar uma decisão difícil, a águia, para que ela possa chegar aos 70 anos. Estou falando com algum irmão que precisa fazer exercício físico? Se você deseja ver seus netos e os netos dos seus netos, é possível e é necessário que você tenha que voltar a fazer exercício físico, senão você não vai conseguir carregar as coisas. Você vai ficar numa idade mais velha, com 60 anos, 70 anos, sem longevidade, sem força, sem vigor. Então, você precisa tomar uma decisão hoje. Eu falo isso à luz do que o pessoal da saúde nos diz, mas também falo à luz do que Deus quer. Deus não quer que você morra cedo ou que você viva uma vida cheia de dores, cheia de problemas. Para isso, você tem que fazer a reforma de saúde. Lembre-se, a reforma de saúde não tem como objetivo somente a longevidade, mas a reforma de saúde tem como objetivo a você ter um contato melhor com Deus. Por quê? Porque se o seu corpo está ruim, você não vai conseguir ouvir aqui a mensagem. Imaginemos assim, que você acorde de manhã cedo e nós falemos a você sobre a mensagem de salvação. Mas, querido irmão, você não está com a saúde muito boa. E aí, então, você fica muito cansado, você dorme, você acaba não ouvindo o Gol Six, você acaba não ouvindo as coisas do Senhor, você está aí tendo apneia do sono, você está aí tendo uma série de problemas com a sua saúde. O que fazer, então? Buscar sabedoria para ser mais longevo, buscar sabedoria para cuidar mais do santo templo que Deus deu a você, que é o seu corpo. Quando olhamos a história da águia, ela chega com 40 anos, ela tem que tomar uma série de ações, porque a dificuldade que ela está tendo ali não vai deixar ela viver até os seus 70 anos. Então, ela tem que tomar uma decisão difícil. E a decisão difícil que ela toma aos 40 anos de idade, ela está com as suas unhas compridas, diz o autor, e flexíveis. Não consegue mais agarrar as suas presas das quais ela se alimenta, porque aos 40 anos ela está ficando já no bico do corvo, né? Ela já está ali, já tendo uma série de problemas, a águia. O bico está alongado e pontiagudo. O bico começa a se curvar, então ela não consegue ter uma destreza para poder furar ali a sua presa, né? Ela não consegue consumir mais. Apontando contra o peito estão as suas asas. As asas da águia também, aos 40 anos, está com asas envelhecidas, pesadas em função das grossuras da sua perna. Então, a perna da águia está muito grossa, ela está ali com as asas já endurecidas e ela não consegue fazer aquilo que comumente ela fazia. Bem, será que eu estou falando com alguém que está com um problema na vida espiritual porque já não consegue mais ser espiritual como era antes? O irmão, quando batizou, era uma pessoa muito espiritual, buscava Deus, queria trabalhar na obra do Senhor, mas o irmão acaba se afastando de Deus, o irmão acaba esfriando na fé, o irmão já é da igreja, já está já há muito tempo, mas ele não é aquele cristão que era há algum tempo atrás. Será que para você não é necessário ter uma renovação? Bem, aquele irmão também, ele já não tem mais a longevidade, já não tem mais a saúde que tinha há alguns anos atrás. Isso é comum da idade. Mas será que não faz sentido você buscar mais saúde para você? Será que não faz sentido você buscar ali a reforma de saúde naquilo que você come, naquilo que você vê, naquilo que você está lendo, nas suas atividades físicas, que é principal para aqueles que estão depois dos 40? Também é necessário que você se renove na sua própria mente. Você já leu muitos livros na época da faculdade, mas depois você parou de estudar, você não lê mais, você não estuda mais. Ai, pastor, você conta uma historinha para você. Pastor, eu tenho você não sabe, meu tempo é muito corrido, pastor, mais uma historinha que você conta. Ai, pastor, eu tenho dificuldade, meus filhos, o céu, o mar. Você vai contar um monte de historinha que vai te deixar confortável no estado que você está de não leitura, de não exercício físico, de não fazer a reforma de saúde. Ah, é muito cara comidas naturais. Ah, eu tenho esse problema. Ah, não sei o quê. Você vai contar uma série de historinha para você. Mas você não vai cuidar do seu bem mais precioso, o seu tempo, ali, o templo que você tem, a sua saúde, as coisas que Deus deixou para você. Por isso a importância de você compreender que a águia chega nesse estado de 40 anos e ela já enfrenta uma série de problemas. E se ela não tomar uma decisão hoje, a águia não vai viver muito mais tempo.
Será que você não precisa tomar uma decisão hoje também sobre sua vida, senão você não vai viver muito mais tempo? Sua qualidade de vida caiu drasticamente. Você não tem mais a felicidade, o vigor que você tinha antes. Eu proponho hoje a você que você aprenda a ser renovado como a águia o é. Eu falo mais a vocês por quê? Porque não somente a perna da águia está gorda, vai que tem algum irmão que é águia aí, que está com a perna gorda, ele que lê entenda. E também a águia, não somente ela está ali com a perna gorda, depois dos 40 anos, o seu bico está alongado e não está mais pontiagudo, ele está curvo ali, apontando, o seu peito está duro ali, as suas asas endurecidas e envelhecidas, as suas penas também. Ela está com ali as pernas grossas, né? A grossura das suas pernas, e voar para a águia já não é mais tão fácil como era antes. Então, a águia só tem uma alternativa que é essa que eu estou propondo. Ou ela morre, ou ela enfrenta um doloroso processo para o alto de uma montanha. Ou você entrega o jogo e diz assim, olha, realmente eu vou viver aqui, vou morrer desse jeito e estou entregando o jogo. Ou você ouve o que o Senhor está te dizendo. Renove-se. Renovação no casamento, renovação na vida espiritual, renovação na vida intelectual, renovação na saúde. Você precisa renovar. Você precisa fazer uma reforma, um reavivamento. Quando a igreja diz para você, obviamente essa é uma linguagem profética extraída dos escritos da profetisa, reavivamento e reforma nada mais é do que aquilo que o livro de Isaías já nos dizia. Ou seja, nós vamos nos renovar. Por quê? Porque estamos no estado de acomodação, estamos no estado. Lembra que a crítica, a última igreja que viveria na Terra, é que eles não eram quentes nem frios, eles eram mornos, ou seja, a igreja estaria acomodada e ela precisaria de renovação. E eu julgo que a renovação da igreja virá quando os irmãos buscarem a presença do Espírito Santo. Quando mais grupos como esses, a cada manhã, buscarem a presença e a face de Deus. Por quê? Porque nós estamos querendo ter mais poder. Lembre-se que, por conta do final do tempo, nós teríamos ali a porção do Espírito dobrada. Então, hoje, enquanto você pode achar, Deus, busque-o. Renove-se nele, renove-se em sua palavra, busque força novamente no Senhor para que você enfrente mais forte a vida, porque agora você tem mais bagagem, agora você tem mais força, agora você tem mais entendimento, agora você tem mais clareza daquilo que Deus quer para você. Então, é na palavra de Deus que você tem que buscar a energia para enfrentar o seu dia. Eu proponho a você, à luz dessa história da águia aqui, que ela não somente tem dificuldade de voar depois dos 40 anos, e então a águia só tem essas duas alternativas: ou ela morre, ou ela enfrenta um doloroso processo de crescimento na vida dela, de renovação, que vai durar cerca de 150 dias. Ela tem que tomar essa decisão. Eu vou fazer isso e agora a casa vai cair. Ou eu morro, ou eu renovo. Ou eu viro crente de verdade, ou eu vou abandonar o reino dos céus. Ou eu entrego verdadeiramente ao Senhor, ou o inimigo vai tomar conta da minha família, vai tomar conta da minha casa, vai tomar conta da minha história. Você precisa tomar uma decisão de renovação hoje, senão o inimigo vai entrar na sua vida e você vai sucumbir assim como a águia. Se não tomar a decisão, ela vai sucumbir por volta dos 40 anos. Bem, esse processo que eu estou falando a vocês da águia é um processo que consiste em voar para o alto da montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessita mais voar. Então, após ela encontrar, diz o autor, esse lugar, a águia começa a bater o seu bico em uma parede rochosa até conseguir arrancá-la. Você pode encontrar isso daí no nesses vídeos de águia aí, né, National Geographic ou outros aí, que existem mostrando como é que a águia, e foi daí que eu extraí, como é que a águia faz para se renovar ali. E o autor descreve que não somente ela começa a bater o seu bico ali numa parede rochosa até ela conseguir arrancar o bico. Imagine só, irmãos, ela precisa arrancar o seu próprio bico ali. Após ela arrancar o bico,
espera nascer um novo bico sobre aquela águia. Mais do que isso, com a qual ela vai depois arrancar as suas unhas. Imagina, isso deve ser muito doloroso. Quando as novas unhas começam a nascer, ela começa a arrancar as penas que estão sobre ela. Ela arranca seu bico. E agora, com o bico mais afiado, ela arranca suas unhas. E agora, com unhas mais afiadas, ela começa a arrancar as suas próprias penas. Bem, só depois de 5 meses sai o famoso voo de renovação e para viver mais 30 anos ali. Observe, irmãos, e eu contei um pouco do aprendizado que nós temos da natureza, da história da águia ali. A águia busca renovação. Ela busca ali essa renovação, por quê? Porque ela precisa viver mais. Só que a renovação é dolorosa. Emagrecer não é fácil. Aprender novamente ou desaprender algumas coisas não é fácil. Entender algumas coisas de Deus sobre sua vida que você deveria ter mudado no passado e não mudou e deve mudar hoje, não é fácil. Então, aprender com esse animal, com a águia, a renovação, obviamente, existe uma série de animais que fazem renovação, que trocam sua casca, que trocam sua cor. Eles fazem isso. Mas, quando olhamos para a águia, e eu usei ela como um exemplo aqui, à luz do que Isaías declara, né? O Salmo declara, né? A sua sorte, a tua mocidade se renova como águia. Então, é necessário que você renove a sua vida hoje. É necessário que em Deus você pare e pense: Senhor, o que que o Senhor quer que eu mude na minha vida, que eu renove? Tem alguma coisa que eu estou velho, estou acabando na minha vida, não está bem diante de ti? Será que é a reforma de saúde? Será que é meu casamento? Será que é a forma de eu lidar com as pessoas? Eu sou muito grosseiro, minha língua é muito ferina. Será que é alguma coisa que eu preciso mudar, Senhor? Então eu quero me renovar em Ti para ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Ti, Jesus. Quando nós nos batizamos, nós nos tornamos essa nova pessoa, essa nova criatura. Por quê? Porque nascemos agora no reino de Deus. As antigas coisas já passaram, mas agora as novas coisas que estão à frente de nós, elas devem ser vividas. Só que tem muito crente que por algum motivo acaba não vivendo essas novas coisas do Senhor, acaba não se renovando e mantendo suas práticas pecaminosas antigas. E por isso a importância de não somente renovar-se na água, mas renovar-se no espírito. Se tem alguma coisa que você acha que deve deixar de lado, abandonar, talvez seja uma unha ruim, talvez seja um bico que está já estragado, suas penas não estão boas, você precisa se renovar, como a águia o faz. É um fato, irmãos, que Isaías capítulo 40, versículo 35, o profeta faz uma afirmação a você. Veja o que o profeta diz. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É um fato de que quem está esperando em Deus renova as suas forças. Mais uma vez, outro autor citando a história da águia. Renova-se como a águia se renova, ou seja, ela dá aquele voo rasante depois que ela passa esses 150 dias, esses 5 meses aí, tirando seu bico, tirando suas penas, trocando ali sua unha, ela sai daquele paredão onde ela fica parada ali, ela sobe com muita força acima das nuvens. É o seu voo primeiro que ela faz. Então eu proponho a você que você vá além da sua dor. Eu proponho a você que você suba além da sua dificuldade. Lembre-se, 1 hora de estudo vezes 20 horas de prática é o que vai garantir o sucesso para você. Então, se você quer aprender uma coisa e você está aprendendo aqui no nosso GoSeek, você tem que ter 20 horas de prática, ou 20 vezes mais. Se você aprendeu durante 10 minutos, então são 20 vezes 10 minutos para que você, querido irmão, possa abençoar outra pessoa e internalizar a mensagem de Cristo. Daí a importância de eu falar para você, busque ensinar para outras pessoas, porque quando você ensina, você é o que mais aprende.
Quando nós abençoamos, nós somos os maiores abençoados. Quando nós ensinamos a pessoas, quando eu falo para vocês aqui no Gol Six, eu sou aquele que mais ganho. Por quê? Porque eu reafirmo, eu forço aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li, como eu montei meu sermão. É por isso que a importância da renovação do crente tem que estar em vigor no dia de hoje, na sua vida. Eu falo mais a vocês de que Jó, capítulo 39, versículo 27, ele fala justamente sobre essa renovação aí, sobre como ele vai fazer para renovar a sua vida. Deixa eu abrir aqui. Jó, capítulo 39. Jó, capítulo 39, está lá no Antigo Testamento. Jó, capítulo 39, versículo Jó 39, versículo 27 ao 29, diz assim, ó: Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Será que alguém tem que dar ordem para você ter que fazer as mudanças que você tem que fazer? Você é menino que tem que estar mandando em você. Será que você é menino? Eu ainda falo mais do que ele diz. Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Mais uma vez, um terceiro autor falando sobre águia. Você tem Isaías falando sobre águia, voar como águias, né? Você tem ali o salmista declarando sobre a história da águia, e você tem aqui um outro autor falando sobre águia. Você tem aqui a Jó falando sobre águia. Ela faz um ninho, dali enxerga o animal e ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Olha só como a palavra de Deus nos deixa claro que ela renova suas forças, ela fica nesse ninho dela bem alto e ela consegue ver além ali a sua presa. É um fato de que a Bíblia descreve a inteligência da águia. Você, querido irmão, precisa ser mais inteligente. Você precisa buscar melhorar a sua vida, precisa buscar. Eu vejo às vezes, olha, não é vocês vão dizer que eu sou doido, eu sou mesmo. Eu cancelei aqui, eu apaguei do meu celular. Eu tenho só um celularzinho velho meu aqui. Eu apaguei Facebook, eu apaguei Instagram, eu apaguei aqui o TikTok que eu tinha. Eu não tinha TikTok, mas eu abri o TikTok um tempo atrás. Apaguei o TikTok, fiquei só com o YouTube por causa do Gol Six para eu poder estar enviando aqui. E também eu consumo muito dos vídeos do YouTube. Por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu preciso ter mais tempo para ler. Porque se você for lá no seu celular olhar quanto tempo está te consumindo. Ah, pastor, não tenho tempo, pastor, de aprender o inglês. Eu não tenho tempo, pastor, de fazer isso, aquilo, outro. Porque essa é a historinha que a gente sempre conta no nosso ouvido, né? Olha lá quanto tempo você está gastando com Facebook, com YouTube, com alguma outra atividade. Ah, mas eu não sou. Que bom, pastor, que eu não sou essa pessoa aí do Facebook. Eu nem pego nisso. Tem os irmãos mais velhos que dizem, eu nem pego nisso. Mas é o irmão noveleiro, né? É o irmão das séries, é o irmão que perde tempo com um monte de coisa. Mas ele, obviamente, como a geração dele é diferente, ele não é a pessoa do celular, mas ele é a pessoa da televisão. E aí, então, ele conta essa história para ele. Eu proponho hoje a você que você seja mais inteligente. Por quê? Porque esses algoritmos, esses vídeos, a novela, tudo isso é feito para roubar o seu tempo, que é a única coisa que você não consegue comprar, que você não consegue substituir. Se você é rico ou pobre, o seu tempo é o mesmo. Então, você precisa se renovar. E se for para renovar, corte na própria carne. Deixa o celular. Por exemplo, o meu celular aqui, quando eu vou deitar, ele não fica comigo na minha cama. Eu deixo aqui no escritório. Por quê? Porque quando toca o celular, eu tenho que levantar e ir lá no escritório para poder desligar. Por quê? Porque se o celular ficar perto de mim, eu vou lá e desligo e tá ali, desligou. Agora, se o celular está no outro cômodo, eu tenho que ir lá, eu tenho que me forçar a me levantar. Por que eu faço tudo isso? Porque eu já sei as historinhas que eu conto para mim.
Olha, tá tarde, se acordou tarde, não sei o quê, você tá cansado, tem sempre uma historinha. Só que quem acorda primeiro salva toda a família. Então, é um fato, irmãos, de que a águia, ela é muito inteligente para ela continuar vivendo depois dos 40, ela tem que fazer uma mudança. Eu tô chegando já tô com o bico já ruim, já tô meio torto, né? Porque eu tô chegando aos 40 já, tô com 38 anos, tô chegando aos 40, então já tô já andando já puxando a carrocinha. É preciso que eu melhore minha saúde, minha alimentação, é preciso que eu faça esses exercícios físicos. Quando eu falo para vocês, não pense que é só para vocês, eu falo para mim também, porque eu estou estudando isso daqui, estou buscando para abençoar a nossa igrejinha aqui no Goal Six, mas também para eu ser abençoado, para reforçar na minha mente que eu preciso cuidar dessas coisas. E quando eu olho a história da águia, aqui é uma história que vale muito a pena, porque mais de três autores, eu citei aqui, três autores bíblicos, que falam sobre essa questão da águia. É um fato, irmãos, de que a Bíblia, ao falar isso sobre a águia, e Jó falou aqui, mostra e descreve a inteligência da águia aqui em construir o seu ninho em um lugar alto e seguro. Será que você não está com um mínimo de segurança? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que estão depois dos 40, 50, 60 anos, não têm segurança nenhuma. Se pararem de trabalhar, meu amigo, acabou o dinheiro, acabou a vida, porque minimamente não se organizaram. Quando era no tempo de juventude, no tempo de bonança, não se organizaram minimamente. É preciso, é necessário que você, querido irmão, renove-se, porque senão você não vai viver mais tempo. Talvez Deus esteja falando com você e batendo na porta do seu coração. Eu amo você, quero que você tenha longevidade para ver seus netos, para ver seus filhos, para cuidar da sua esposa, para estar na velhice com ela. Mas desse jeito aí, você não vai ficar, não. Eu vou ter que levantar meu servo para falar para você. Você tem que arrancar essas coisas erradas que tem na sua cabeça. Você tem que arrancar essa historinha que você conta, você tem que colocar o celular no outro cômodo, você tem que emagrecer, você tem que cuidar de algumas outras coisas. Senão, não dá. Eu penso que talvez para nós homens, o que dói mais ali é que você trabalhou, trabalhou, trabalhou pra caramba e vai deixar a mulher para os outros, para usufruir do seu lucro, do seu trabalho. Talvez só assim você tome conta de cuidar da sua saúde. Por quê? Porque você está trabalhando, ganhando dinheiro, mas está engordando desvairadamente, está dormindo tarde, está mexendo um monte de coisa. A mulher, pelo menos aqui na minha igreja, tem um monte de senhorinhas. Os velhos tudo morreram e só tem as velhinhas. Não sei na sua igreja aí. As velhinhas com dinheiro, entendeu? Tá pronto para arrumar outro. O outro chega lá, tá mais novinho, mais arrumado e tudo, não se estragou tanto. Mas o irmão, conhecedor da mensagem da saúde, conhecedor da mensagem de Deus, não está cuidando do bem mais precioso que Deus deu, que é o santo templo, que é o corpo. Não está cuidando daquilo que é precioso, dos filhos, da esposa, da família. Ontem mesmo eu estava, a gente fala essas coisas, né? Tava eu falando para Débora que eu falei, Débora, se eu morrer, ai, Anderson, para com isso, não sei o quê. Eu já tenho um esquema aqui, se eu vier a faltar, eu já tenho um esquema a ser seguido. A gente nunca pensa nisso, né? E tudo, ai meu Deus do céu. Mas se você vier a faltar, olha, aqui estão as senhas, você vai, né, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas você não vai ter que voltar para João Pessoa, porque ali está os seus familiares mais próximos. Aqui em São Paulo a gente não tem um parente, então quem é que vai cuidar das crianças e tudo. Mas aqui eu trabalho, você vai lá, você vai lá no presidente da associação, chora no pé dele para ver se arruma uma vaga numa escola adventista para você trabalhar lá, que a minha esposa é pedagoga, né? Lá em João Pessoa, tentar fazer alguma coisa. Você vai pegar os recursos que temos do seguro nosso, que esse pastor Moê tem um seguro lá, com a merrequinha. Você vai comprar a sua casa, ou você vai comprar a casa da sua mãe. A gente pensando tudo isso daqui, a gente sentando aqui e calculando, mostrando, ó, você vai fazer assim, assim, assado, você vai entrar nas senhas, tem tantos recursos nesse banco, tem esse valor aqui, a gente tem a questão do sítio, vamos vender a casa, vender o carro, vender as coisas aqui, né? A casa não, casa que é alugada, mas vender as coisas que temos e você vai para lá. Então tem uma série de coisas que a gente pensou. As crianças vão trabalhar, vão estudar nessa escola e tal. Então eu já estabeleci uma série de regras ou de coisas caso eu venha a faltar. Por quê? Porque eu estou pensando
no futuro dos filhos, pensando nisso, já falei, olha, tem que cuidar dessa questão aqui com o menino, ser mais firme com ele nisso aqui, ser mais firme com ele nessa outra coisa, tem que garantir que isso aqui aconteça. Então, você tem que pensar, irmão. Se você vier a faltar hoje, ninguém sabe nem onde está o dinheiro. Vai ser briga entre os filhos. Você não pensou nem nisso. É um tamanho egoísmo. Você tem que pensar. Aí eu já até falei para Débora, falei, Débora, se eu vier a faltar, você vai ligar para essa mulher de pastor e essa daqui. Por quê? Porque essas mulheres perderam seus esposos no ministério. Então você vai poder ouvir delas como foi que elas saíram do buraco que estavam de perder seu esposo, que era pastor no ministério, como foi que elas viveram ali com um filho pequeno e tudo mais, que são amigas da Débora lá da escola, que a Débora já não tem mais contato. Então são coisas que eu comecei a pensar, por quê? Porque eu tenho que antever, eu tenho que olhar além, eu tenho que me renovar nesse processo. Eu falo isso a vocês por quê? Porque há um autor que declara o seguinte: veja o que ele diz. Porque se Deus nos criou, pode criar-nos novamente. Se Deus criou o ser humano, se Deus criou você, Deus pode recriar você. Recriar um coração novo, recriar um casamento, recriar a restauração do filho. Se Deus criou, Deus pode recriar. Mais do que isso, e o arrependimento de sua antiga vida pecaminosa demonstre que você deseja começar uma nova vida, diz Ambrósio. E você, ao se arrepender de sua vida passada, dos erros que você fez no passado, isso possa ser uma garantia para você recomeçar a vida. Lembre-se que cada geração precisa de regeneração. A cada nova geração, você precisa regenerar. Por que eu digo isso? Porque na minha geração, a gente fazia algumas coisas. Respeito aos pais, senhor, senhora. Eu já falei para vocês algumas coisas que a gente fazia. A cada geração, você tem que renovar algumas coisas, senão a geração à frente vai perder algumas coisas que você, como pai, como líder, como crente, não quer que perca. Por isso a importância de você compreender o exemplo de renovação da águia. Eu termino aqui declarando a vocês o verso inicial. Veja o que ele diz. E ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, ou seja, quem está morto, revive, né? Redimindo a vida. Na cova é alguém que está morto. Redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, ele nasceu sem bens, porque nasceu pobre, mas na sua velhice vai ser farto de bens ali, ou seja, renovação, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Você tem que ser renovado como águia. Quer você receber essa bênção? Quer você ter essa restauração? Então não esqueça da mensagem de hoje, porque Deus está chamando e batendo a porta do seu coração. Renove-se. É preciso fazer um reavivamento, é preciso fazer uma reforma. Em outras palavras, é preciso fazer o quê? Renovar aquilo que os pioneiros fizeram lá há anos atrás, porque como igreja hoje nós estamos perdendo aquilo que os pioneiros propuseram quando nasceu o movimento adventista. Por isso a importância de renovação. A linguagem profética é o quê? Reavivamento. A linguagem profética é o quê? Profética é o quê? Renovação. Quer você ser renovado? Quer você ter restauração? Amanhã eu estarei terminando essa mensagem de renovação, porque eu estarei falando a você como você faz para se renovar, como você faz para mudar alguns hábitos, como você faz para mudar algumas lutas que você tem para serem bênção em sua vida. Antigas dores, que são lutas que você estava enfrentando, se transformando agora em bênção. Como é que eu faço isso, pastor? Amanhã eu estarei abordando esse tema, para que você renove a sua vida como a águia o faz. Que Deus o abençoe no dia de hoje e que você pare um momento e avalie, faça uma lista. O que que eu preciso renovar em minha vida? O que que eu preciso modificar em minha vida para que eu seja mais longevo, para que eu consiga ficar mais perto de Deus, para que eu tenha a família mais unida, para que eu consiga mais recursos financeiros? O que que eu preciso fazer? Bem, amanhã eu estarei abordando esse tema. Queremos que você esteja conosco, mas queremos que no dia de hoje
Deus renove o seu dia, para que o seu dia seja maravilhoso, porque você é a imagem e semelhança do Criador. A irmã Maria Miranda estará orando. E enquanto a serva do Senhor se levanta hoje para nos abençoar, que você receba parte dessa renovação, parte dessa graça no dia de hoje e não deixe o inimigo roubar essa bênção do seu coração. Vamos orar ao Senhor, vamos buscá-lo em oração.